Olá pessoal, hoje nós vamos entrar em um assunto que é de extrema importância e que vocês vão utilizar muito durante a elaboração de códigos. Esse assunto são as listas. As listas podem ser consideradas estruturas de dados. Mas o que isso significa? Isso quer dizer que elas são uma forma de organizar e armazenar dados. Nós já vimos como armazenar um único dado em Python. Para isso, nós utilizamos as variáveis. Podemos, por exemplo, definir x igual a 10, cor igual a azul. Dessa forma, nós temos um único dado, seja ele um inteiro, uma string ou qualquer outro tipo, sendo armazenado em uma variável. Mas o que podemos fazer se por acaso precisarmos armazenar dados de forma agrupada? Bom, vamos supor que eu queira armazenar todos os nomes dos estados do Brasil. Faria sentido armazená-los individualmente? Não faria, pois o que eu quero é criar um conjunto que possua todos os nomes de estados do Brasil. Por isso, seria interessante que eu tivesse uma variável chamada estados Brasil e dentro dessa variável eu pudesse armazenar todos os nomes de estados juntos. E quando estamos falando de listas, uma outra situação poderia surgir. Imagine uma situação em que eu tenho um grupo de dados e que eu precise manter a ordem de todos esses dados. Por exemplo, imagine que temos todos os livros do Harry Potter para ler. E não faz sentido eu querer ler todos esses livros, mas em ordem aleatória. A ideia lógica é que eu leia o primeiro livro, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante, certo? E é exatamente por esse e outros problemas que precisamos aprender sobre as listas. Ao trabalhar com listas em Python, nós teremos uma estrutura similar a essa que vocês estão vendo na tela. Nós temos uma variável, o sinal de atribuição, que é o igual, e entre colchetes, os itens da nossa lista. Nós podemos, inclusive, armazenar tipos de dados diferentes em uma mesma lista. Poderíamos, por exemplo, armazenar string juntamente com inteiros e booleanos. Seguindo essa estrutura que temos aqui, se quiséssemos construir uma lista contendo cores, poderíamos fazer da seguinte forma. Definimos o nome cores como sendo a nossa variável e então, dentro dos nossos colchetes, nós definimos as nossas cores, que nada mais são que strings, preto, cinza, amarelo. Vamos ver na prática como as listas funcionam. Para isso, nós vamos continuar com o nosso exemplo dos nomes de estados do Brasil. Se nós não tivéssemos a menor ideia de como as listas funcionam, nós facilmente poderíamos vir até o código e criar as entradas para os estados da seguinte forma. Estado 1, Goiás. Estado 2, Minas Gerais. E assim por diante. Mas uma vez que agora temos conhecimento de como criar uma lista, vamos definir uma variável chamada estados Brasil, colocamos os colchetes e entre os colchetes nós podemos criar os nossos itens. Eu coloquei 3 itens, mas poderíamos continuar adicionando. Bastaria colocar a vírgula, as aspas e ir escrevendo aqui tudo que desejássemos inserir. Beleza? Assim como dissemos no início do vídeo, as listas possuem uma ordem determinada. Essa determinação é construída com base na ordem em que de fato os itens são inseridos na nossa lista. Dessa forma, nós temos que Goiás é o primeiro registro da lista, Minas Gerais é o segundo, e por aí vai. Essa ordem existente na lista não se perde. Então, se você precisar acessar uma determinada posição da lista em um outro momento, você conseguirá. Eu completei a nossa lista e adicionei realmente todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. E perceba que eu fiz toda essa inserção em ordem alfabética. Agora, se quisermos acessar o primeiro estado da nossa lista, eu posso fazer isso da seguinte forma. Vou colocar um print, o nome da lista, vou colocar os colchetes e entre os colchetes eu faço a indicação da primeira posição da lista, que como vimos em computação, é representada pelo número 0. Vou apagar esse nosso console, que está um pouco poluído. Vou executar o código.
E note que temos sendo exibido exatamente a primeira posição da nossa lista. E nós podemos mudar esse índice. Vamos colocar posição 1. Vou executar novamente. Agora teremos Alagoas sendo exibida. Vamos colocar a posição 2. Executar de novo. Teremos Amapá. E fique bastante atento a isso, pois quando se está trabalhando com listas em computação, a primeira posição da lista possui índice igual a 0 e não igual a 1. Assim, se você observar novamente a lista, você verá que o estado Acre está na posição 0, o estado Alagoas na posição 1, e assim segue para todas as outras posições da nossa lista. Uma outra coisa que é possível de se fazer quando se está trabalhando com as posições da lista é acessar os dados utilizando índices negativos. Por exemplo, se eu vier aqui entre os colchetes e colocar que eu desejo acessar o índice -1, vamos limpar o console e ao executar o código, nós teremos a última posição da lista sendo acessada. Logo, entende-se que a posição -1 é a última posição da lista. Vamos tentar mais um. Vamos colocar -2. Vou executar e teremos Sergipe, -3. São Paulo. E veja que nesse caso nós começamos do -1, pois não existe -0. Então essa é mais uma forma de acessar a nossa lista. E assim percebemos que é possível acessar as posições da lista tanto usando índices positivos ou índices negativos. Até agora, nós vimos como criar e como obter valores de uma lista. Mas e se quisermos alterar um valor de uma lista? Como podemos fazer? Nós podemos fazer isso de uma forma bem similar ao acesso de uma posição. Nós temos que especificar a posição que desejamos alterar. Eu vou pegar a posição 01. A posição 1 é Alagoas. Agora, nós podemos definir um novo valor para essa posição. Vamos colocar um valor qualquer aqui. Vamos colocar Alagoas é legal. Agora vamos dar mais um print, estados do Brasil, limpar o nosso console e executar. E percebam que agora na posição 1 nós temos o valor que acabamos de alterar, que é Alagoas é legal. Então para alterar um item de nossa lista, a sintaxe utilizada é exatamente esta. Uma outra coisa que podemos fazer é acrescentar mais itens em uma lista. Por exemplo, digamos que eu queira acrescentar um novo valor ao final da nossa lista. O que temos que fazer para que isso aconteça é digitar o nome da nossa lista e, na sequência, utilizar a função append. Dentro de append, nós vamos passar o valor. Vamos executar e veja que agora, no final da nossa lista, temos o estado novo. No docspython.org, nós temos uma vasta documentação sobre Python. E além de tudo que vimos até aqui, quando se está trabalhando com estruturas de dados, existem diversas outras funções que podem ser utilizadas para manipulação de listas. E você pode testar cada uma delas e ver como elas se comportam. Por exemplo, nós temos a função extend, que permite adicionar mais de um item na nossa lista. Vamos testá-la. Eu coloco o nome da nossa lista, chamo a função extend, e para adicionar mais de um item em nossa lista, vamos utilizar os colchetes e agora passamos os valores. Vou executar o código e perceba que agora foram adicionados 2 estados de uma só vez à nossa lista. Agora um detalhe legal para vocês. O passo mais importante não é conseguir memorizar tudo que se tem na documentação sobre listas ou sobre Python de um modo geral. O importante, na verdade, é saber pesquisar por algo que se deseja fazer. Então, se você precisar adicionar mais de um item de uma só vez ao final de uma lista, vá para o Google, Stack Overflow ou até mesmo softwares de inteligência artificial e tente localizar uma função como a que acabamos de utilizar. Faça testes e veja se ela atende à sua necessidade. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre as listas, vamos para a próxima aula. Um grande abraço.